Capítulo 6. A Loja dos Mestres. As divisões. Temos considerado os mais altos cargos nas fileiras da hierarquia de nosso planeta. Agora, lidaremos com o que podemos chamar as duas divisões nas quais os membros remanescentes se dividem. Elas formam, literalmente, duas lojas dentro do corpo maior. A loja composta por iniciados que passaram pela quinta iniciação e por um grupo de devas, ou anjos. B. A loja azul, constituída por todos os iniciados de terceira, quarta e quinta iniciações. Abaixo destes, vem um grupo maior de iniciados da primeira e segunda iniciações, e então, os discípulos de todos os graus. Os discípulos são considerados filiados à loja, mas não são, efetivamente, membros dela. Finalmente, vêm aqueles que estão em prova e que têm esperança de, através de um esforço intenso, atingir a filiação. Sob um outro ângulo, podemos considerar os membros da loja como reunidos em 7 grupos. Cada grupo representando um tipo da energia cétupla planetária, emanando do logos planetário. A divisão tríplice foi dada primeiro. Como sempre, na evolução, temos os 3 maiores, manifestando-se através de 3 departamentos. E então, os 7, estes 7 mostrando-se por sua vez, como uma diferenciação tríplice e um setenário. Os estudantes devem ter em conta que tudo o que é dado aqui se refere à obra da hierarquia em relação com o quarto reino, ou humano, e refere-se especialmente àqueles mestres que trabalham em relação com a humanidade. Fôssemos lidar com a evolução dévica, a inteira tabulação e a divisão teriam que diferir desta. Novamente, há certos aspectos do trabalho hierárquico, afetando, por exemplo, o reino animal. Este trabalho põe em atividade seres e trabalhadores e adeptos, totalmente distintos dos servidores do quarto reino, ou humano. Portanto, os estudantes deveriam ter cuidadosamente em conta que todos os 7 detalhes são relativos e que a obra e o pessoal da hierarquia são infinitamente maiores e mais importantes do que possa parecer pela leitura superficial destas páginas. Certamente estamos lidando com o que pode ser considerado sua obra principal, pois, no serviço ao reino humano, nos ocupamos, 62, com a manifestação dos 3 aspectos da divindade, mas os outros departamentos são interdependentes e o trabalho progride como um todo sintético. Os adeptos que atuam em relação com a evolução da família humana serão 63, se os 3 grandes senhores forem contados para perfazer os 9 vezes 7 necessários à obra. Destes, 49 trabalham, por assim dizer, esotericamente, e 14 esotericamente, estando preferentemente ocupados com a manifestação subjetiva. Não são muitos os nomes conhecidos pelo público, nem seria prudente, em muitos casos, revelar quem são eles, onde habitam e qual é a sua esfera particular de atividade. Uma minoria bem pequena, devido ao karma grupal e a um desejo de assim sacrificarem-se, tem aparecido perante olhos do público durante os últimos 100 anos. E, portanto, certas informações concernentes a estes podem ser dadas. Um número considerável de pessoas no mundo está, hoje em dia, ciente de sua existência, independentemente de qualquer particular escola de pensamento, e a percepção de que aqueles a quem assim eles conhecem pessoalmente são cooperadores num programa de grandes e unificados esforços. Pode encorajar estes reais conhecedores a testemunhar seu conhecimento e assim estabelecer, sem controvérsia, a realidade de sua obra. Certas escolas de ocultismo e de esforço teosófico declaram serem os únicos repositórios de seus ensinamentos e o único canal de sua atividade, limitando, assim, aquilo que eles fazem e formulando premissas
que o tempo e as circunstâncias deixarão de confirmar. Eles muito certamente trabalham através de tais grupos de pensadores e lançam muito de sua força no trabalho de tais organizações, embora tenham, não obstante, seus discípulos e seguidores por toda parte, e trabalhem através de muitas corporações e de muitos aspectos dos ensinamentos. Por todo o mundo, discípulos destes mestres vieram à encarnação, nesta época, com o único intento de participar nas atividades, ocupações e disseminação da verdade por meio de várias igrejas, ciências e filosofias, produzindo assim, dentro das próprias organizações, uma expansão, um alargamento e uma desintegração, quando necessário, que de outro modo seria impossível. Convém a todos os estudiosos do ocultismo em toda parte reconhecerem estes fatos e cultivarem a habilidade de reconhecer a vibração hierárquica, conforme ela se demonstra por meio dos discípulos, nos lugares e grupos mais inesperados. Uma particular advertência deve ser feita em relação ao trabalho dos mestres através de seus discípulos, e é a seguinte: todas as várias escolas de pensamento que são nutridas pela energia da loja são, em todos os casos, fundadas por um ou vários discípulos, e sobre eles, e não sobre o mestre, recai a responsabilidade pelos resultados e o karma consequente. O método de procedimento é aproximadamente o seguinte: o mestre revela a um discípulo o objetivo em vista para um pequeno ciclo imediato e sugere-lhe que tal e tal desenvolvimento será desejável. O trabalho do discípulo consiste em determinar o melhor método para produzir os resultados desejados e formular os planos pelos quais uma certa percentagem de sucesso será possível. Então, o discípulo lança seu esquema, funda sua sociedade ou organização e dissemina o ensino necessário. A responsabilidade de escolher os cooperadores certos, de passar o trabalho para as mãos dos mais capazes e de revestir o ensinamento com uma roupagem apresentável é sua própria. Tudo o que o mestre faz é observar com simpatia e interesse o esforço, enquanto ele mantém seu alto ideal inicial e prossegue com altruísmo puro no seu labor. Não se deve culpar o mestre se o discípulo mostrar falta de discriminação na escolha dos cooperadores ou evidenciar uma incapacidade para representar a verdade. Se ele tiver êxito e o trabalho prosseguir como desejado, o mestre continuará a derramar suas bênçãos sobre a tentativa. Se ele falhar, ou se seus sucessores se desviarem do impulso original, assim disseminando todo o tipo de erro, com seu amor e com sua simpatia, o mestre retirará aquela bênção, reterá sua energia e assim cessará de estimular aquilo que seria melhor morrer. As formas podem variar e o interesse do mestre e sua bênção derramar-se por este ou aquele canal. A obra pode prosseguir, destruindo a forma onde se mostrar inadequada ou utilizando-a quando suficiente para a necessidade imediata. Alguns mestres e sua obra. Sob o primeiro grande grupo do qual o Manu é o chefe, podem ser encontrados dois mestres, o mestre Júpiter e o mestre Mória. Ambos passaram além da quinta iniciação, e o mestre Júpiter, que é também o regente da Índia, é venerado por toda a loja de mestres como o mais velho dentre eles. Ele vive nas colinas Nilgiri, na Índia Meridional, e não é um dos mestres que, usualmente, aceite alunos, pois ele conta, entre seus discípulos, com iniciados de alto grau e um número considerável de mestres. Em suas mãos estão as rédeas do governo da Índia, incluindo uma grande parte da fronteira do norte, e a ele está confiada a árdua tarefa de guiar a Índia, finalmente, para fora de seu presente caos e inquietude.
e de caldear seus diversos povos numa síntese última. O mestre Moria, que é um dos mais conhecidos pelos adeptos ocidentais, conta entre seus discípulos com grande número de europeus e americanos, é um príncipe Rajput e, por muitas décadas, manteve uma posição de autoridade nos assuntos da Índia. Ele trabalha em íntima cooperação com o Manu e ocupará, eventualmente, o posto de Manu na sexta raça raiz. Ele reside como seu irmão, o mestre Kuthumi, em Shigatse, nos Himalaias, e é uma figura bem conhecida para os habitantes daquela vila longínqua. Ele é um homem de alta estatura e presença imponente, barba e cabelos escuros e olhos escuros, e poderia ser considerado severo, não fosse pela expressão de seus olhos. Ele e seu irmão, o mestre Kuthumi, trabalham quase como unidade e o têm feito por muitos séculos e continuarão no futuro, pois o mestre Kuthumi se prepara para o cargo de instrutor do mundo, quando o presente ocupante daquele posto o deixar para um mais alto trabalho e a sexta raça raiz vier à existência. As casas nas quais eles residem são próximas e muito de seu tempo é gasto na mais estreita associação. Como o mestre Moria está sob o primeiro raio, o da vontade ou poder, seu trabalho relaciona-se grandemente com a execução dos planos do presente Manu. Ele atua como o inspirador dos estadistas do mundo e manipula forças que, através do Mahashohan, produzirão as condições desejadas para o adiantamento da evolução racial. No plano físico, aqueles grandes executivos nacionais que têm visão ampla e ideal internacional são influenciados por ele, e com ele cooperam certos divais superiores do plano mental e 3 grandes grupos de anjos trabalham com ele em níveis mentais, em conexão com os divais menores que vitalizam os pensamentos forma, e assim, mantêm vivos os pensamentos forma dos guias da raça para o benefício de toda a humanidade. O mestre Moria tem um grande corpo de alunos sob instrução e trabalha em conexão com muitas organizações de tipo esotérico e oculto, assim como através dos políticos e estadistas do mundo. O mestre Kuthumi, que é também muito conhecido no Ocidente e tem muitos alunos por toda parte, é originário da Caxemira, embora a família tenha vindo originariamente da Índia. Ele é também um iniciado de alto grau e está sob o segundo raio ou de amor-sabedoria. É um homem de nobre presença, alto embora de porte mais delgado que o do mestre Moria. Ele tem cútis clara, barba e cabelo castanho dourado e olhos de um maravilhoso azul profundo, através dos quais parecem fluir o amor e sabedoria das idades. Ele, 65, teve uma ampla experiência e enorme cultura, tendo sido educado originariamente numa das universidades britânicas e fala inglês fluentemente. Ele lê ampla e extensamente todos os correntes livros e literatura, em várias línguas, encontra um caminho para seu estúdio nos Himalaias. Interessa-se grandemente pela vitalização de algumas das principais filosofias e por um certo número de obras filantrópicas. A ele é dado, em grande parte, o trabalho de estimular a manifestação de amor latente nos corações de todos os homens e de despertar, na consciência da raça, a percepção do grande fato fundamental da fraternidade. Nesta época em particular, os mestres Moria, Kuthumi e Jesus estão intimamente interessados na obra de unificar, tanto quanto possível, os pensamentos oriental e ocidental, de tal maneira que as grandes religiões do Oriente, e a fé cristã, com o último desenvolvimento alcançado em seus muitos ramos, possam beneficiar-se mutuamente. Assim, finalmente tem-se a esperança que uma grande igreja universal possa surgir. O Mestre Jesus, que é o ponto focal da energia que flui através das várias igrejas cristãs, está presentemente vivendo num corpo sírio e mora em certo lugar da Terra Santa. Ele viaja muito e passa um tempo considerável em várias partes da Europa. Ele opera especialmente com as massas, mais do que com indivíduos, embora tenha reunido ao seu redor um grupo de alunos mais ou menos numeroso. Ele está sob o sexto raio da devoção ou do idealismo abstrato e seus alunos são frequentemente distinguidos por aquele entusiasmo e devoção que os mártires, nos primórdios dos tempos cristãos, manifestaram. Ele mesmo é, sem dúvida, uma figura marcial, um discípulo magro, com uma face fina e um tanto longa, cabelos pretos, cútis pálida e olhos azuis penetrantes.
Seu trabalho nesta época é de grande responsabilidade, pois a ele incumbe resolver o problema de dirigir o pensamento do Ocidente, de seu presente estado de inquietude, para as águas pacíficas da certeza e do conhecimento, e de preparar o caminho na Europa e América para a vinda do instrutor do mundo. Ele é bem conhecido na história da Bíblia, aparecendo primeiro como Joshua, o filho de Num, aparecendo novamente na época de Esdras como Jeshua, passando pela terceira iniciação como relatado no livro de Zacarias como Joshua, e na história do Evangelho é conhecido por dois grandes sacrifícios, aquele em que cedeu seu corpo para ser usado pelo Cristo, e o outro, o da grande renúncia que é a característica da quarta iniciação, como Apolônio de Tiana passou pela quinta iniciação e se tornou um mestre de sabedoria. Desde aquele tempo ele tem permanecido e trabalhado com a igreja cristã, nutrindo o germe da verdadeira vida espiritual entre os membros de todas as seitas e divisões e neutralizando, tanto quanto possível, os erros e enganos dos clérigos e teólogos. Ele é particularmente o grande líder, o general e o sábio executivo, e em assuntos da igreja, ele coopera intimamente com o Cristo, assim economizando-lhe muito e atuando como seu intermediário, onde quer que seja possível. Ninguém conhece tão sabiamente como ele os problemas do Ocidente. Ninguém está tão estritamente em contato com as pessoas que representam tudo o que há de melhor nos ensinamentos cristãos e ninguém está tão ciente da necessidade do momento presente. Certos grandes prelados das igrejas católica e anglicana são seus sábios agentes. O mestre de Valcool, ou mestre DK como é frequentemente chamado, é outro adepto no segundo raio, de amor-sabedoria. Ele é dos adeptos, o que mais recentemente recebeu a iniciação, tendo passado pela quinta iniciação em 1875, e está, portanto, ocupando o mesmo corpo no qual ele a recebeu. A maioria dos outros mestres passou pela quinta iniciação enquanto ocupava veículos anteriores. Seu corpo não é jovem e ele é tibetano. É muito devotado ao mestre Kuchumi e ocupa uma casinha não muito distante da deste mestre. Devido à sua prontidão em servir e fazer qualquer coisa que precise ser feita, ele tem sido chamado o mensageiro dos mestres, e profundamente erudito e sabe mais sobre os raios e as hierarquias planetárias do sistema solar do que qualquer outro mestre. Ele trabalha com aqueles que curam e coopera, desconhecido e invisível, com os pesquisadores da verdade nos grandes laboratórios do mundo, com todos que definidamente almejam a cura e o alívio do mundo, e com os grandes movimentos filantrópicos da humanidade, tais como a Cruz Vermelha. Ele se ocupa com vários discípulos de diversos mestres que podem tirar proveito de sua instrução e nos últimos 10 anos tem aliviado tanto o mestre Kuchumi como o mestre Moria, de uma boa parcela de sua obra e ensinamento substituindo-os em determinados períodos junto a alguns de seus alunos e discípulos. Trabalha também amplamente com certo grupo de divais dos éteres, que são os divais curadores, que assim o ajudam no trabalho de sanar alguns dos males físicos da humanidade. Foi quem ditou uma grande parte daquele livro momentoso, A Doutrina Secreta, e mostrou a Helena Blavatsky muitos dos quadros representativos e deu-lhe muitos dos dados que são encontrados naquele livro. O mestre que se ocupa especialmente com o desenvolvimento futuro dos assuntos raciais na Europa e com o processo de crescimento mental na América e Austrália é o mestre Rákóczi. Ele é húngaro e tem seu lar nos Montes Cárpatos e foi, durante um período, uma figura bem conhecida da corte húngara. Referências a ele podem ser encontradas em velhos livros de história e esteve particularmente sob as vistas do público quando foi o Conde de Saint-Germain e antes ainda, quando foi tanto Roger Bacon como, mais tarde, Francis Bacon. É interessante notar que à medida que o mestre Rákóczi se ocupa, nos planos interiores, dos assuntos da Europa, seu nome como Francis Bacon ganha sempre maior evidência perante os olhos do público na controvérsia Bacon-Shakespeariana. Ele é um tanto baixo, um homem magro, de barba preta e pontuada e cabelo preto liso, e não aceita tantos alunos quanto os mestres previamente mencionados. Ele está presentemente manejando a maioria dos discípulos do terceiro raio no Ocidente, em conjunto com o mestre Hilarion. O mestre Rákóczi está sob o sétimo raio, o da ordem cerimonial ou de magia, e trabalha grandemente através do ritual e cerimonial esotéricos, estando vitalmente interessado nos efeitos, até agora não reconhecidos, do cerimonial maçônico, das várias fraternidades e de todas as igrejas.
Na loja, ele é usualmente chamado o Conde e na América e na Europa, atua praticamente como administrador geral para levar a cabo os planos do conselho executivo da loja. Alguns dos mestres foram, ao redor dos 3 grandes senhores, um grupo interno e reúnem-se em conselho com grande frequência. No 5º raio, o do conhecimento concreto ou ciência, encontramos o mestre Hilarion que numa encarnação anterior, foi Paulo de Tarso. Ele ocupa um corpo cretense, mas passa grande parte de seu tempo no Egito. Foi ele quem deu ao mundo aquele tratado oculto, Luz no Caminho, e sua obra é particularmente interessante para o público em geral na crise atual, pois trabalha com aqueles que estão desenvolvendo a intuição e controla e transmuta os grandes movimentos que tendem a despojar o invisível de seu véu. Dele é a energia que, através de seus discípulos, está estimulando grupos de pesquisa psíquica em toda parte e foi quem iniciou, através de vários de seus discípulos, o movimento espírita. Tem sob observação todos aqueles que são psíquicos de ordem superior e os assiste no desenvolvimento de seus poderes para o bem do grupo, e em conexão com certos divais do plano astral. Ele trabalha para abrir, aos pesquisadores da verdade, aquele mundo subjetivo que jaz atrás do grosseiramente material. Pouco pode ser dito em relação aos 2 mestres ingleses. Nenhum deles aceita alunos como fazem o mestre Kuthumi ou o mestre Moria. Um deles, que reside na Grã-Bretanha, tem em mãos a direção definida da raça anglo-saxônica e trabalha nos planos para seu futuro desenvolvimento e evolução. Ele está por trás do movimento trabalhista no mundo todo, transmutando-o e dirigindo-o, e a presente maré crescente de democracia está sob a sua direção. Do desassossego democrático do presente caos e turbulência, surgirá a futura condição mundial que terá por tônica a cooperação e não a competição, a distribuição e não a centralização. Um outro mestre pode ser aqui brevemente mencionado, o mestre Serapis, frequentemente chamado o egípcio. Ele é o mestre sob o 4º raio e os grandes movimentos de arte do mundo, a evolução da música, da pintura e do drama, recebem dele um energético impulso, presentemente dedicando a maior parte do seu tempo e atenção à obra da evolução dévica ou angélica, até que por seu intermédio, se torne possível a grande revelação ao mundo da música e da pintura do futuro imediato. Mas sobre ele não pode ser dito, nem revelado o local onde habita. O mestre P trabalha sob a direção do mestre Hakoxi na América do Norte. É ele quem tem muito a ver esotericamente com as várias ciências mentais, tais como a ciência cristã e o novo pensamento, ambas as quais são esforços produzidos pela loja, no empenho para ensinar aos homens a realidade do que não é visto e o poder criador da mente. Este mestre ocupa um corpo irlandês, esta no 4º raio e o lugar de sua residência não pode ser revelado. Muito do trabalho do mestre Serapis lhe foi transferido quando este voltou sua atenção para a evolução dévica, o trabalho atual. Alguns fatos concernentes a estes mestres e a seu trabalho no presente e no futuro podem caber aqui. Primeiro, o trabalho de treinar os alunos e discípulos para adaptá-los a serem de utilidade em 2 grandes eventos. A vinda do instrutor do mundo em meados ou fim do século atual, e o outro, o treinamento para possam ser úteis no estabelecimento da nova 6ª subraça e na reconstrução das presentes condições mundiais, sendo esta a 5ª subraça da 5ª raça raiz. A pressão do trabalho sobre os 5 raios da mente, que são controlados pelo Mahashohan, é muito grande. Os mestres estão suportando um fardo ultrapesado e grande parte de sua obra de ensinar discípulos foi delegada a iniciados e discípulos avançados, 69, enquanto certos mestres do 1º e 2º raios aceitaram, temporariamente, alunos do departamento do Mahashohan. Em segundo lugar, a preparação do mundo, em grande escala, para a vinda do instrutor do mundo e a tomada das providências necessárias antes que eles mesmos possam aparecer entre os homens, como muito certamente o farão antes do fim deste século. Um grupo especial está se formando agora entre eles, o qual se está preparando definitivamente para este trabalho. O mestre Moria, o mestre Kuthumi e o mestre Jesus estarão especialmente ocupados com o movimento, lá pelo último 4º deste século. Outros mestres também participarão, mas é com estes 3, seus nomes e funções, que o público deve familiarizar-se, sempre que possível. 2 outros mestres, especialmente relacionados com o 7º raio ou do cerimonial,
cujo trabalho particular é o de supervisionar o desenvolvimento de certas atividades dentro dos próximos 15 anos, trabalham sob a direção do mestre, ou um iniciado que tenha passado pela terceira iniciação. Atesta de certos grandes grupos ocultistas, dos maçons e das várias grandes divisões da Igreja, e residentes em muitas nações, serão encontrados iniciados ou mestres. Esta obra dos mestres está prosseguindo agora e todos os seus esforços têm sido enviados para trazê-la a bom termo. Em toda parte, eles estão arrebanhando aqueles que de alguma maneira, mostram uma tendência a responder às vibrações mais altas, procurando intensificar suas próprias vibrações e adaptá-los de sorte a que eles possam ser úteis quando da vinda do Cristo. Grande é a oportunidade, pois quando o tempo vier, devido à estupenda força de vibração então produzida sobre os filhos dos homens, será possível àqueles que agora fazem o trabalho necessário, dar um grande passo à frente e transpor o portal da iniciação.